Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Delongas, mais um vídeo da série sobre a obra do autor sul-coreano Byung-Chul Han, e desta vez o livro que vamos comentar aqui é este que está aí na telinha, chamado Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia. Bom, o título já é bem sugestivo, né? Mas eu quero fazer uma brevíssima introdução aqui antes de entrar efetivamente na análise deste livro. Veja, o Byung-Chul Han, gente, ele fala de assuntos, eu já cansei de dizer isso aqui, que são caros à contemporaneidade, né? Ao mundo que nós estamos vivendo. Então ele fala muito de redes sociais, ele fala muito do mundo do trabalho, dessas formas de trabalho uberizadas, pejotizadas, né? Então, esse livro não vai ser diferente. Ele vai abordar um tema muito caro ao mundo contemporâneo, sobretudo no que diz respeito ao espectro ocidental, mais especificamente das democracias liberais do Ocidente, que vem enfrentando um verdadeiro problema atualmente. Até um certo impasse, eu diria, as democracias vêm apresentando. É o caso do Brasil, é o caso de Estados Unidos, é o caso de Itália, é o caso de França, quer dizer, que é o impasse como manter essas democracias liberais, com todos os seus defeitos e as suas qualidades também, mas como manter esse regime de pé frente a uma propulsão de notícias falsas que são jogadas para as massas de pessoas e que são compartilhadas por massas de pessoas e que desinformam muitas pessoas, que criam narrativas completamente malucas na cabeça de pessoas. Como manter um sistema democrático institucional quando você tem um batalhão de algoritmos, de fake news rodando pela internet, certo? Como manter a qualidade dessas democracias. A qualidade das democracias. Porque, veja, e aqui sem mais delongas, entrando no livro. E aí, como vocês sabem, vou deixar em minha cabeça muito pequena e a apresentação muito grande. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, eu vou tentar apresentar agora, a democracia liberal, tal qual nós a conhecemos, ela teve ali o seu surgimento naquele período das revoluções, que eu vou chamar de revoluções iluministas, para não falar somente de uma revolução, né? Mas aquelas revoluções ali na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, que moldaram ali as instituições das democracias liberais. Claro, cheias de percalços, mas essa foi a época em que alguns valores dessas democracias estavam sendo colocados a debate, certo? Em livros famosos, em ensaios famosos dos séculos XVIII, do século XIX, certo? Autores como Montesquieu, John Locke, os federalistas nos Estados Unidos, enfim, havia todo um debate, né, de como seriam as instituições dessa nova forma de governo, como seriam os freios e contrapesos, enfim, como o poder seria legitimado, através de quais mecanismos, de que tipo de voto, não é verdade? Então, assim, foi a superação de não vou dizer exatamente a palavra superação, mas foi pelo menos uma mudança, né? De um período que era até então de um absolutismo para um período em que as democracias liberais começam
a se consolidar no Ocidente. Se consolidar, não, começam efetivamente os embriões dessa democracia. Isso ocorre, sobretudo, ali no fim do século XVIII e século XIX. E essa ideia iluminista de democracia, justamente como ela previa uma passagem, né? Era a ascensão de uma classe, de uma burguesia, era a ascensão de instituições que estariam agora, de alguma forma, favorecendo essa nova classe, era a ascensão de novas formas de governo, ascensão de mecanismos de freios e contrapesos que limitavam o poder do Estado, exigia-se debate na sociedade. A ideia iluminista de democracia previa debates de ideias e longos momentos de reflexão. Então, não à toa que nesse período embrionário das democracias, o Byung-Chul Han dirá o seguinte: no início da democracia, a mídia determinante era o livro. O livro era a mídia determinante. Este estabelecia um discurso racional do esclarecimento. E aqui ele está nos remetendo, evidentemente, aos debates iluministas. A esfera pública discursiva, essencial para a democracia, se deve ao público leitor pensante. Efetivamente, gente, quando nós olhamos até o século XIX, o início do século XX, no século XX, ainda no início, nós temos já o rádio, né, a radiofusão. Mas, até o século XIX, a mídia dominante, através da qual as informações circulavam, os debates circulavam, era o livro. O livro, né? Não à toa que o Byung-Chul Han fala, ele menciona, por exemplo, um debate que se deu através de longos artigos que eram escritos e publicados entre o Abraham Lincoln e o Stephen Douglas nos Estados Unidos. São debates clássicos. Esse debate entre o Lincoln e o Douglas, eles estão publicados até hoje, vocês conseguem achar com facilidade na internet, e eram debates muito longos. Um deles escrevia um texto enorme, quase uma dissertação, e o outro ia lá e escrevia uma outra dissertação, refutando aquelas ideias, e um debate que durou meses a fio, né? Um escrevendo, o outro refutando. Quer dizer, debates escritos, né? Posto que não havia radiodifusão, não havia televisão, então a forma de circulação era o livro. E o livro, segundo Byung-Chul Han, permite uma reflexão mais aprofundada daquelas ideias que estão sendo colocadas em pauta. E aí, para não ficar no exemplo só do debate do Abraham Lincoln e Stephen Douglas, que o Byung-Chul Han menciona no ensaio, eu trouxe aqui também, por exemplo, um exemplo do Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista, ele foi concebido, gente, como uma espécie de panfleto para ser distribuído em porta de fábrica, certo? Na Alemanha. E aí vejam que curioso. Um panfleto. Hoje em dia, o Manifesto do Partido Comunista jamais seria considerado um panfleto. Jamais, hoje em dia, um livro de 150 ou 200 páginas vai ser considerado um panfleto. Ao contrário, a depender da situação, pode ser considerado um tijolão que você tem que ler, né? Mas é porque, à época, o debate livresco, o debate de ideias postas na forma de dissertações escritas, ele permitia, era uma sociedade que permitia, que tolerava um tipo de discussão mais aprofundada. E o Byung-Chul Han dirá que os moldes institucionais da democracia burguesa, eles foram inicialmente pensados para esse tipo de debate de ideias. Ainda que fosse um debate restrito a uma classe específica, a um grupo muito
pequeno e restrito de cidadãos, mas ele era um debate aprofundado. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que o debate ele era restrito, por exemplo, às pessoas que podiam votar, que muitas vezes, segundo muitas legislações, eram pessoas que tinham renda, que tinham posses, eram pessoas alfabetizadas. Lembrando que no Brasil, até pouco tempo atrás, você só podia votar se você fosse alfabetizado. Justamente porque foi uma democracia pensada nesse tipo de arranjo, nesse tipo de inserção na cidadania através de uma certa cultura, e uma cultura dominante. Então, o que eu coloco aqui, gente, é que a escolha do eleitor, posto nós estamos falando de democracia, então o eleitor tem algum poder de decisão, né? Ela sempre está relacionada a uma certa questão de autonomia da vontade, certo? Se você é obrigado a votar em uma pessoa, você não tem autonomia, sua vontade não tem autonomia nenhuma. Por exemplo, o voto de cabresto, como ocorreu aqui no Brasil. Então, para que uma eleição ela ocorra de fato, é necessário a autonomia da vontade. A pessoa tem que escolher livremente através da sua decisão, da sua ciência, da sua consciência, certo? E nesse momento inicial das democracias burguesas, a autonomia da vontade ela era restrita a um público efetivamente pequeno. Lembrem-se, eram homens que podiam votar, mulheres não podiam votar, eram homens, muitas vezes, que tinham posses, né? Ou seja, pobres não podiam votar, eram homens que tinham posses e eram alfabetizados, ou seja, analfabetos não podiam votar. Ou seja, era só quem estava inserido dentro de uma determinada cultura dominante que podia votar. Mas essas pessoas, elas podiam, pelo menos as pessoas que tinham acesso a isso, ainda que restrito, elas tinham acesso a debates que eram debates de qualidade, debates qualificados. Basta pensar o longo debate que aconteceu entre o Lincoln e o Douglas, e basta pensar que o próprio Manifesto do Partido Comunista é uma espécie de panfleto, né? Então, as pessoas que tinham acesso a esse tipo de cultura livresca, elas tinham acesso a conteúdos de qualidade para dar margem que a sua decisão, no momento ali de votar, fosse uma decisão bem fundamentada, certo? Pois bem, isso são os primórdios dessa democracia liberal burguesa. Se vocês quiserem, inclusive, saber mais informações sobre os sistemas de freios e contrapesos dessa democracia burguesa, sobre a separação dos poderes, sobre o papel do Estado, eu tenho um curso de filosofia política que eu dei aqui no canal, tá lá numa playlist, vocês podem acessá-lo. Aqui é só uma introdução mesmo para essa questão dos debates, como os debates eram feitos no início dessa democracia. E os debates eram feitos na forma escrita, através de uma cultura livresca. O que ocorre no século XX é que nós passamos dessa racionalidade da cultura livresca, que permitia debates aprofundados e que permitia, portanto, que aqueles eleitores, ainda que poucos, tivessem acesso a informações de qualidade. Nós passamos no século XX, pessoal, para o que o Byung-Chul Han chamará de uma mediocracia, que nada mais é do que a democracia, tal qual fora concebida ali nos séculos XVIII, XIX, submetida agora aos meios de comunicação de massa. E, portanto, essa democracia, ela ganha, por um lado, na acessibilidade, ou seja, um número muito maior de pessoas vão ter acesso às informações, vão ter acesso aos debates. Pessoas agora que, inclusive, não são alfabetizadas poderão ter acesso aos debates e, depois de um certo tempo, poderão, inclusive, votar, certo? No entanto,
aquela cultura livresca, daquelas informações mais aprofundadas, ela cede espaço a uma cultura do espetáculo televisivo. Então vejam como o Byung-Chul Han caracterizará essa nova forma que a democracia assumirá no século XX. Ele dirá: na mediocracia, também a política se submete à lógica das mídias de massa. O entretenimento determina a mediação de conteúdos políticos e deteriora a racionalidade. Ou seja, aqueles debates racionais, aprofundados do Lincoln, ou mesmo do Manifesto Comunista, aqueles debates que se faziam através dessa cultura livresca, ele vai ceder espaço à própria forma do conteúdo televisivo. E qual é a forma principal do conteúdo televisivo? É o espetáculo. É o espetáculo. É aquilo que atrai pelo que é espetacular, né? E os debates, então, os debates políticos, na era da mediocracia, estamos a falar do século XX, aqueles debates racionais cedem espaço a um tipo de debate que não é nem sequer mais um debate, mas é uma exposição espetacular dos seres políticos, que agora vão se apresentar muito mais como espécies de comunicadores do que como pessoas que estão ali para racionalmente propor situações políticas para um determinado país. Não é à toa que é nesse período que nós começamos a ver emergir figuras que nada tinham a ver com o mundo político, pelo contrário, que saíram do mundo do espetáculo e foram alçadas, de repente, ao centro do poder político. Por quê? Pela sua capacidade política? Não, justamente porque eram o quê? Eram figurões, eram atores, eram bons comunicadores, como o próprio Ronald Reagan nos Estados Unidos na década de 80, que o Byung-Chul Han mencionará no livro. Ronald Reagan, gente, para quem não sabe, ele era um ator, tá? Ele era um ator, se não me falha a memória, eu nunca vi nenhum filme dele, mas se não me falha a memória, ele era um ator de filmes de Bang Bang, se não me falha a memória. E ele entrou para a vida política e foi alçado à condição de presidente dos Estados Unidos da América, né? E não é um exemplo isolado o Ronald Reagan. Vejam, até hoje nós temos exemplos como Donald Trump, o próprio Zelensky na Ucrânia, ele era um comediante. Nós temos na Itália também aquele movimento 5 Estrelas, era um movimento de comediantes. Quer dizer, quem faz parte do mundo do espetáculo, como Tiririca, figuras como essa, começa a ganhar relevo no mundo político. Por quê? Porque já não importa mais tanto a qualidade do debate, mas a capacidade de oferecer entretenimento, de oferecer uma comunicação cativante, certo? E aí vejam que aquela questão da autonomia da vontade que eu tinha falado anteriormente, que na época ali dos séculos 18, 19, ela era restrita a um mundinho pequeno, mas era um mundo que tinha acesso a informações de qualidade. Essa questão da autonomia da vontade, ela vai se espalhar para mais pessoas, mas ao mesmo tempo ela perde em qualidade. E ela começa a ser impulsionada pela própria lógica do entretenimento da mídia corporativa. Então, um candidato à presidência, a deputado, ele não pode mais se apresentar simplesmente ali pelas suas ideias, pelo seu debate, pelo seu nível de racionalidade. Ele deve também, de alguma forma, se apresentar dentro de um certo molde de entretenimento típico da televisão, porque a televisão, o que nós temos na televisão, basicamente, é entretenimento, apresentação, né? Até quando se tenta... bom, para quem acompanha a TV sabe, né? Mesmo quando você tem um noticiário
como o da Atena, que em tese era um noticiário, na verdade aquilo ali ele é um palhação que está ali tentando cativar as pessoas pelos seus comentários, pela forma como ele é expansivo, pela forma como ele fica puto, enfim. É assim que funciona na televisão, né? E é assim que começou a funcionar também a política. O debate político perdeu em qualidade, embora ele ganhou, né? Ganhou em quantidade. Mas isso já começou a gerar um problema. Por quê? Justamente essa. Ora, nós estamos, então, submetendo essas instituições da democracia liberal, o parlamento, o Senado, a figuras que não têm necessariamente a competência racional para lidar com aquilo, mas tão somente são bons comunicadores, eu não vou nem dizer bons comunicadores, mas conseguem atrair muitas pessoas para aquilo que eles estão falando, conseguem cativar muitas pessoas para aquilo que eles estão falando, certo? Essa é uma época, então, que o Byung-Chul Han ele nem chamará mais de democracia, ele chamará de mediocracia, porque, no fim das contas, o próprio eleitorado ele é impulsionado por essa lógica do entretenimento televisivo. Estamos falando de uma época em que a televisão, aquele espetáculo que nós recebemos pela televisão, é o grande meio de comunicação das massas. Mas aí eu faço a pergunta para vocês. Hoje, atualmente, nós vivemos nessa mediocracia? Nós somos totalmente influenciados pelo conteúdo que nós vemos na televisão, pelos espetáculos televisivos? Esta é atualmente a forma predominante pela qual nós acessamos informações? Bom, em alguns contextos, evidentemente que sim, mas nós devemos ter em conta que, atualmente, nós vivemos numa outra era, em que as informações circulam de outro modo por outros meios, e eu estou, evidentemente, falando da internet. Da internet. E quando nós falamos, então, da internet, aliás, quando Byung-Chul Han fala da internet, da ascensão da internet, ele fala que, então, nós saímos dessa mediocracia e passamos a entrar numa infocracia, que ele chamará de um regime de informações e de quantidades massivas de informações difusas, informações que não vêm de um lugar específico, como uma determinada emissora de televisão ou uma determinada emissora de rádio, mas informações que vêm de todos os cantos, compartilhadas por milhões de pessoas, cada um sendo, inclusive, o próprio ator desse compartilhamento de informação, certo? Isso não quer dizer que aquela lógica do espetáculo que fora criada ali no contexto do século XX, do entretenimento televisivo, ela deixe de existir, mas que o espetáculo deixa de ser agora um espetáculo de uns, em que somente uns participavam, e passa a ser agora um espetáculo de todos, em que todos podem, de alguma forma, serem atores da espetacularização da política, né? Através das redes sociais, através do Zap, né? Através do Twitter. Então, Byung-Chul Han dirá que no regime de informação, na infocracia que nós vivemos atualmente, as pessoas não são mais telespectadoras passivas que se rendem ao entretenimento, como faziam lá, sentadas, vendo a televisão. Lembrem-se ali daquela cena dos Simpsons, né? Em que a família Simpsons, logo na abertura do programa, se reúne e fica sentada ali recebendo aqueles influxos televisivos. Quer dizer, hoje a família Simpson seria diferente, seria uma família em que cada um estaria assim, ó,
Um estaria aqui compartilhando coisas do seu centro de interesses, o outro estaria aqui compartilhando coisas do seu centro de interesse, quer dizer, com o seu gadget específico. Então, nós não estamos mais nessa era, né? Em que as pessoas se rendem ao entretenimento. As pessoas são o quê? São emissores ativos, produzem e consomem de modo permanente informações. A embriaguez de comunicação que assume, pois, formas viciadas, compulsivas, retém as pessoas em uma nova menoridade. A fórmula da submissão do regime da informação é o seguinte: comunicamo-nos até morrer. Gente, essa frase eu acho a mais emblemática desse livro inteiro. Tanto que quando eu li, eu grifei assim, e aí fiquei refletindo sobre ela. Fiquei um tempo efetivamente refletindo sobre ela. Vejam o que o Byung-Chul Han diz. A embriaguez de comunicação que assume, pois, formas viciadas, compulsivas, retém as pessoas em uma nova menoridade. O que o Byung-Chul Han está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós estamos, por esse vício, por essa compulsão em estarmos a todo momento atualizando o nosso status, comunicando qualquer pequena ação que nós fazemos para todo o nosso círculo de amigos em redes sociais. Então, nós comunicamos o que estamos almoçando, comunicamos o que estamos comendo, o que estamos vestindo, comunicamos o nosso estado de espírito momentâneo ali nas redes sociais para que todos saibam. Essa necessidade de comunicar tudo, né? Ela infantiliza as pessoas. Infantiliza, ela situa as pessoas em uma nova menoridade. Menoridade. Sabe criança? Sabe criança? Crianças têm coisas particulares, né? E uma das coisas particulares de crianças, não sei se vocês já notaram, é que elas gostam de exibir, e é normal de criança, exibir quando elas aprenderam alguma coisa, que, portanto, elas sabem fazer alguma coisa, elas gostam de exibir. Ah, eu sei fazer isso. Ah, eu já fui para determinado lugar. Ah, isso já aconteceu comigo. Certo? As crianças exibem para as outras crianças situações ali da sua vida para mostrar o quanto elas estão inteiradas. Isso faz sentido. Por quê? Porque são crianças, estão de fato aprendendo, estão recebendo muitas coisas novas. Mas nós somos adultos infantilizados, em que precisamos a todo momento também dizer aos outros: eu sei fazer arroz. Aí bota foto do seu arroz no Instagram. Eu sei fazer supino na academia. Então, eu tô aqui fazendo supino na academia. Quer dizer, nós estamos permanentemente retidos em uma espécie de menoridade, infantilizados, né? E essa infantilização, ela faz com que a racionalidade do que é comunicado ela perca muito espaço. Ela já havia perdido na mediocracia do século XX televisivo. Ela já havia perdido espaço pela lógica do entretenimento. Mas agora ela perde mais espaço ainda. Porque nós estamos abandonando completamente a razão para tentar atrair os olhares das pessoas pelos afetos. Pelos afetos. Então, nós passamos de uma época de uma comunicação da racionalidade para uma comunicação de afetos, que você deve cativar o quê? De forma rápida, com um tweet, e com um tweet você não vai cativar uma pessoa pela racionalidade da sua argumentação, mas pela forma como aquela argumentação ou aquele tweet, né, impacta a pessoa. Pela forma como a pessoa é capaz, por exemplo, de lacrar na internet, certo? Então, o Byung-Chul Han dirá que em uma comunicação afetiva, e é basicamente a comunicação das redes sociais, do Instagram, do Twitter, enfim, do TikTok, são comunicações afetivas,
não prevalecem os melhores argumentos, mas as informações com maior potencial de estimular. Aquilo que você lê e fala, é isso mesmo, né? Que dá um frisson e você vai lá e pum, compartilha, né? Dá aquele impulso de compartilhar. Essas são a comunicação mais efetiva, é esse tipo de comunicação, né? Com uma capacidade, o quê? Uma capacidade de estimular. Vou dar um exemplo. O deputado federal mais votado no Brasil nas eleições de 2022 foi o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele é um influencer digital, ele é um meme. Ontem, estou gravando esse vídeo hoje, dia 9 de março de 23, ontem foi 8 de março. E o Nicolas Ferreira, 8 de março, portanto, Dia Internacional da Luta das Mulheres, né? E esse dia, estava rolando ali cerimônias na Câmara dos Deputados que estavam dando voz às demandas das mulheres deputadas. E o Nicolas Ferreira, ele botou uma peruca, subiu na tribuna ali da Câmara para falar que ele se sentia uma mulher, ironizando todo o sofrimento das mulheres trans, e que ele tinha local de fala ali, porque ele, com uma peruca, se sentia uma mulher e que ele deveria falar. Ou seja, ele fez uma piada. Racionalmente, isso não vai impactar em nada. Evidentemente que, do ponto de vista político-racional, o que isso vai agregar ao seu mandato? Mas a comunicação hoje, ela não é mais pautada por essa racionalidade. Ela é pautada o quê? Pelo seu potencial de estimular. E é óbvio que, ainda que nós, de um campo mais progressista, olhemos para o Nicolas Ferreira e pensemos, poxa, isso é ridículo, nossa, isso é uma coisa infantil, dentro do círculo dele, dos grupos de Zap em que ele costuma circular, ele vai ser bem recebido, vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai dar risada, vai ter gente que vai gostar. Então vejam que nós saímos agora, então, de um mundo, inclusive, em que o entretenimento ele tinha um foco específico naquele entretenimento televisivo. Nós entramos num mundo em que as informações elas são partilhadas através do quê? Através de algoritmos. Então é evidente que nós, talvez de um campo mais progressista, não vamos ter acesso àqueles vídeos do Nicolas Ferreira, ou aquilo não vai chegar para a gente no Zap. Mas o grupo que tem um carinho por esses, e é um grupo grande, basta ver que o Nicolas foi o deputado mais votado, isso, de forma algorítmica, vai circular nesses grupos de uma forma desenfreada, certo? E aí, então, nós entramos, como que a questão da autonomia da vontade, né? Aquilo que é necessário para que o eleitor seja devidamente esclarecido para a sua decisão, para exprimir a sua vontade na hora do voto, como ela é prejudicada aqui? Ela é prejudicada pelos próprios algoritmos. Porque, efetivamente, gente, os eleitores do Nicolas, não é que eles vão ter ali as duas opções. Olha, vai aparecer o Nicolas aqui fazendo algo ridículo e do outro lado vai aparecer outro deputado. Não. Dentro da lógica algorítmica das redes sociais, ele só vai receber aquele tipo de informação do Nicolas Ferreira, só vai receber aquele tipo de meme, só vai receber aquele tipo de tweet. Ele vai ficar preso àquele mundo. Já não há mais sequer o que se pode chamar aqui de autonomia da vontade, porque, na verdade, a vontade, ela já está o quê? Ela já está, totalmente orientada por algoritmos, pelo grande regime dos dados, né?
Então, Byung-Chul Han dirá que a infocracia impulsionada por dados mina o processo democrático, que pressupõe autonomia, e isso que eu venho falando até agora, liberdade de vontade. Não é à toa que a eleição, que a ascensão de figuras e a efetiva eleição de figuras como Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui no Brasil, elas vieram a reboque no caso do Bolsonaro, grandes disparos em massa de mensagens no WhatsApp, e no caso do Donald Trump, com essa empresa britânica, a Cambridge Analytica, que colheu dados através do Facebook, do perfil de milhões de eleitores estadunidenses e começou a disparar mensagens específicas de convencimento para esses leitores que fossem impactar esse tipo de eleitor. Então vejam que a infocracia ela gera um problema muito grande na questão da autonomia da vontade. Por quê? Porque agora nós estamos lidando com algoritmos, nós estamos lidando com dados que são com a Big Data, né, com dados que são recolhidos através das informações que nós mesmos damos nas redes sociais, e, portanto, as redes sociais elas recebem aquelas informações e elas filtram o nosso tipo de consumo, o nosso tipo de voto, ou o tipo de informação que nós gostamos de consumir, né? E a autonomia da vontade, ela também se perde pelas próprias mentiras que são espalhadas. Por quê? Porque o debate racional, pautado por uma verdade lógica, científica, ele não mais interessa. Ele não mais está em plano. O que importa é como aquela informação vai impactá-lo ou impactá-la afetivamente. E aí pouco importa, gente. Não sei se vocês já conversaram com um bolsonarista a respeito de questões basilares, como ciência, vacina. Eu tô falando bolsonarista bem raiz mesmo, aquele ultra negacionista. Não importa o quanto você cheque os dados, quanto você mostre as informações verdadeiras, quanto você fale, não, mas isso é fake news, isso é fake news. Não importa, não importa. A informação que chegou para a pessoa de uma forma afetuosa, compartilhada por alguém que ela gosta, por um grupo que ela gosta, não importa se essa informação seja verdadeira ou falsa, não importa se essa informação seja racional ou irracional. O que importa é que essa informação ela gerou um estímulo positivo naquela pessoa, ela de alguma forma correspondeu a um afeto daquela pessoa. Certo? E aí, nesse sentido, aquela democracia liberal dos séculos XVIII e XIX, que fora pensada, estruturada dentro de uma cultura livresca, que presumia longos debates racionais de ideias, ela começa a ruir, a ser minada por um sistema de informações, por um regime de informações que já não mais está relacionado com a racionalidade, com a boa argumentação, com a boa apresentação dos argumentos, né? Não é à toa que, e agora para encerrar o vídeo, que nós discutimos hoje, inclusive a própria ONU vem discutindo hoje o papel das redes sociais e das fake news no eleitorado, nas eleições. Porque se não se discutir isso, essas democracias ocidentais, volto a dizer, com todas as qualidades e os defeitos que ela tem, ela será minada. Ela será minada. Por quê? Porque ela pressupõe um debate racional de ideias. Do contrário, ela vai ser destruída por dentro, por figuras como essa do Nicolas Ferreira, eleito deputado, efetivamente eleito, mas cujo respeito ao cargo, cujo respeito às instituições não existe. Existe somente um respeito ao seu grupo na rede social, certo?
Essa é a infocracia em que vivemos, e que se não cuidarmos para refletir sobre ela, ela acabará corroendo as instituições da democracia tal qual a conhecemos ali do iluminismo dos séculos 18 e 19. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, pessoal. Caso tenha ficado claro, deem aquele voto, aquela autonomia da vontade de confiança e deem um like no vídeo. Comentem sobre tudo aqui no vídeo, porque os comentários eles aumentam o engajamento no canal. É um canal pequeno, mas eu espero que o conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, né? Então comentem aqui no vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e quem quiser, inclusive, ajudar a que eu tenha mais tempo para fazer mais conteúdos, considerem também virar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos, certo? Muito bem, pessoal, nos vemos no próximo vídeo do canal Delongas. Até uma próxima.